Fala pessoal, tudo bem? Vocês, professor Elton Borges. Hoje nós iremos dar continuidade a um trabalho que está sendo realizado com a turma da EPICAR, o Subpreparatório Borges, nosso famoso CPB. Hoje eu irei trabalhar questões do tópico de funções, mais especificamente função do primeiro e segundo grau. Primeiramente, faremos uma revisão por tópicos e depois iremos trabalhar as questões dos últimos 5 anos, do período de 2017 a 2021, a versão alfa prova. Bom, então vem comigo que vai ser muito legal. Mas se gosta desse trabalho, não se esquece, inscreve no meu canal, ativa o sininho e me acompanha na minha rede social, lá no Instagram, professor Elton Borges. Ok? Vamos lá? Então, como eu falei, a gente vai iniciar essa aula fazendo uma revisão por tópico. Ou seja, o que é revisão por tópico? Já estudei o meu conteúdo, né? Depois de um período, eu faço a revisão desse conteúdo. A revisão do conteúdo não é você voltar a estudar todo o conteúdo, mas sim se perguntar o que é que eu preciso saber desse conteúdo. Então, nessa revisão hoje, eu falei, eu vou revisar a função do primeiro e segundo grau. Então, vamos lá aqui, meu material. Primeiro passo, quando eu falo de função, eu preciso saber definir função. Aqui tem uma definição formal, né? Eu vou ler. E fala o seguinte: seja f uma relação binária de A em B, disse que f é uma função ou aplicação de A em B e indica-se f de A em B se e somente se, para cada x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que o par ordenado x, y pertence a f, ou seja, a função. Se o par ordenado que pertence à função, então y é a imagem de x pela função f. Apresenta-se por y igual a f de x. E aí ele te dá uma leitura ali simbólica, né? O par ordenado pertence a f, se somente se y é igual a f de x. Vamos lá, primeiramente entender isso aqui, né? Então, quando você fala de função, a gente vai ver que vai ter alguns elementos importantes. Mas eu gosto de uma definição, eu vou até trazer para mim aqui. Eu gosto de uma definição mais que tem uma melhor compreensão. Olha só. Definição de função. Dado dois conjuntos. Primeiro passo. Dado dois conjuntos não vazio. Novo. Vamos definir função. Dado dois conjuntos não vazio. É função ou aplicação e somente se para cada elemento do conjunto de partida houver uma única correspondência no conjunto de chegada. Tá? De novo, é função ou aplicação. Para cada elemento do conjunto de partida, houver uma única correspondência no conjunto. Isso é a definição de função, com o entendimento. O primeiro passo. Já falando, dado dois conjuntos não vazios, é função ou aplicação se para cada elemento do conjunto de partida houver uma única correspondência no conjunto de chegada, aonde os elementos do conjunto de partida, né, vão, vão vão estar no nosso domínio, os elementos do conjunto de chegada vão estar no conjunto imagem, né? A gente vai ver que o conjunto de partida é chamado de domínio, o conjunto de chegada é chamado de contradomínio, né? Já iremos ver isso. Vou voltar aqui. Então, os elementos, né, de uma função, o domínio, contradomínio e imagem, né? Conjunto de partida é chamado de domínio da função, representado por f. Conjunto de chegada é chamado de contradomínio da função. E o conjunto de todos os elementos y, ou seja, de todas as correspondências do meu domínio, são chamados de conjunto imagem, né? E aí o que é importante? Conjunto imagem, ele é um subconjunto do meu contradomínio, tá? Nesse ponto aqui, você tem uma análise bem legal sobre se a função é injetiva, sobrejetiva, objetiva, né? Ou injetora, sobrejetora e bijetora no canal, vou indicar aqui no canal do CPB, né? Lá tem uma aula de função desses conceitos iniciais, né? Além disso, tem aula sobre paridade, se a função é par, se a função é ímpar, tem sobre a função inversa, função composta. Então, se você quiser saber um pouquinho dessa aula também, tem lá no canal do CPB, tá bom? Então, vou indicar
material também que está lá no curso Borges. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Função polinomial do primeiro grau. Toda função do tipo, isso aqui, lembra que isso aqui não é a aula, né? É uma revisão por tópico. Então, função polinomial do primeiro grau. Primeiro passo, por que eu destaquei o termo função polinomial? Então, estuda funções, né? Uma das funções que nós estudamos são as funções polinomiais. E se é uma função polinomial, existe o grau do polinômio, né? O grau do polinômio é o grau do maior monômio. Então, a função polinomial do primeiro grau, ele está sempre uma função, nesse caso aqui, uma única variável que está estudando, e isso vai ser de grau 1. Então, função polinomial do primeiro grau é a função do tipo f de x igual a x mais b. Esse a diferente de zero, esse a diferente de zero, ele se dá, né, pelo fato de haver a condição de existência. Ou seja, para que esta função seja uma função do primeiro grau, é necessário que o coeficiente que acompanha a variável elevado ao grau 1, ou seja, acompanha a variável x, seja diferente de zero. Tá? Essa é a condição de existência. Então, o que nós temos? Numa função primeiro grau, o coeficiente a e b, né, não são variáveis, são coeficientes. Tem nomes. O coeficiente a é chamado de coeficiente angular e o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Pessoal, tome cuidado, né? Isso aqui é didático, chamar de a e b, sempre aparece a e b e a pessoa acha que vai ser sempre a e b, né? Então, são letras, né? São incógnitas que representam os coeficientes. Então, nesse caso, nós temos que o b chamado de coeficiente é também chamado de termo independente. Para qualquer função polinomial, o termo independente é aquele termo que não acompanha a variável. No caso da função primeiro grau, esse termo independente é chamado de coeficiente linear. E o coeficiente que acompanha a variável é chamado de coeficiente angular. Então, é importante saber os termos, tá? E entender que A e B foi uma escolha didática, tá? E numa prova, a brincadeira com essas letrinhas. Então, se você se apega a letrinhas, você acaba se enrolando, tá bom? Porque essa é a questão da condição de existência, que o A tem que ser diferente de zero. Show. E vamos pegar aqui. Como eu falei, função polinomial, vou chamar um petit qualquer aqui. Vou botar uma função polinomial aqui até o grau 5, tá bom? Olha só, eu escrevi aqui uma função polinomial qualquer. Ax à quinta mais bx quarta mais x cubo mais dx quadrado mais x mais f. O que é que eu posso falar aqui? Que f aqui, ó, é o nosso termo independente. Ou seja, para qualquer função polinomial, o termo independente é aquele termo que não acompanha a variável. Agora, em relação ao grau dessa função p de x, né? Vai depender. Por exemplo, se eu quiser que ele seja de grau 5, basta que o coeficiente que acompanha a variável de grau 5 seja diferente de zero. Vamos lá. Se eu quiser que ele seja de grau 4, então a variável, né, ou o coeficiente que acompanha a variável em grau 4 tem que ser diferente de zero. E tudo que estiver acima do grau 4 tem que ser igual a zero. Ou seja, nesse caso, apenas o A tem que ser igual a zero. Então, isso aqui tem que dar zero para que eu tenha de grau 4. E esse, obrigatoriamente, diferente de zero. E os demais, né? Ou seja, o que vem à direita aqui. E os demais? Demais, eles não importa se ele é zero ou não é zero. Tá? Então, vamos ver se a gente entendeu. Se eu quiser que o meu polinômio tenha de grau 3, ou seja, o coeficiente que acompanha a variável de grau 3 tem que ser diferente de zero. E o que está acima desse grau 3 tem que ser igual a zero. No caso, o coeficiente A e o coeficiente B. E os demais? Não importa. E assim a gente vai trabalhando. Então, por exemplo, se eu quiser de grau 1, né? O coeficiente, no caso aqui, é o Ezinho, ó.
Então, um e tem que ser diferente de zero. E tudo que estiver acima, grau 1 tem que ser igual a zero. Ou seja, o A, E, D e o D tem que ser igual a zero. Show de bola? Tranquilo? Então, isso aqui foi só para a gente entender essa questão da determinação do grau do meu polinômio em pensando em função. Para que seja uma função do primeiro grau, é necessário, obrigatório, que o coeficiente que acompanha a variável no grau 1, né? Ou seja, nesse caso, o coeficiente que acompanha a variável tem que ser diferente de zero. Show de bola, pessoal? Vamos lá. Eu tenho três tipos de funções aqui que eu vou destacar. A função constante, primeiramente. A função constante, olha o termo aqui, né? Significa para quaisquer valores de x, ou seja, para quaisquer valores de domínio, eles terão a mesma correspondência de imagem. Isso é você conseguir esclarecer o que é uma função constante. Em linguagem simbólica, eu tenho que f de x é igual a b, ou seja, o meu coeficiente angular, coeficiente a, ele é igual a zero, tá? Então, isso é a função constante. E o que acontece isso aqui? Que para quaisquer valor de domínio, a sua imagem é a mesma, né? Isso graficamente, você vai ter o quê? Uma reta paralela ao eixo x. E olha que legal. O coeficiente a não é o coeficiente angular, né? É o coeficiente que dá a variação angular da minha reta em relação ao eixo x. Ele é igual a zero, eu não tenho essa variação, né? Ou seja, a reta vai ser paralela ao eixo x. Quem estuda sobre o grau vai revisar esse conteúdo também, né? Lá em trigonometria, vai ver a aplicação de trigonometria, é bem legal. Bom, mas vamos lá, vamos dar continuidade. E eu tenho aqui, ó, para cá, dois tipos de funções que, na verdade, são funções especiais em função. Quer dizer o quê? A primeira que eu vou destacar é a função linear. O que é a função linear? Eu até brinco em sala de aula. Eu falo se matei, homenageei. Ou seja, se o coeficiente b é igual a zero, ó. O coeficiente b não é chamado de coeficiente linear, vou homenagear, então, função linear. Então, é toda função do tipo ax. O que eu posso destacar aqui dessa função? Essa função ax, ou seja, que só possui o coeficiente angular. Essa função, obrigatoriamente, ela irá passar pela origem. Tá? Passar pela origem. Origem da onde? Do plano cartesiano, ou seja, pelo ponto 0 e 0. Bom, daqui a pouco já vê os pontos importantes da função, então fica bem fácil enxergar isso. E aí, eu tenho um caso especial de função linear, chamado de função identidade. A função identidade é quando o coeficiente angular é igual a zero e o coeficiente linear é igual a 1. Pô, é fenomenal. Fenomenal. Tá? E essa função identidade você volta a estudar ela em outros tópicos, como trigonometria. Bom, ela vai ter até um nome diferente, que é as bissetrizes dos quadrantes ímpares. No cartesio. Isso é bem legal. Tá bom? Então vamos lá. Temos aqui a função constante, função linear e função identidade. Função constante. E qual é a característica? Para quaisquer valor de domínio, vai haver a mesma correspondência de imagem, graficamente. Será uma reta paralela ao eixo x. Função linear é um caso especial da função afim ou da função do primeiro grau. Então, função afim e função do primeiro grau é a mesma coisa. Função linear é um caso especial da função afim ou função do primeiro grau. É a função quando o coeficiente linear é igual a zero. Característica da função linear, ela vai sempre passar pela origem. Vai sempre passar pela origem. Um caso especial da função linear. Então, identidade, também conhecido como bissetriz dos quadrantes ímpares, no plano cartesiano. Função identidade, o coeficiente angular é igual a zero e o coeficiente linear é igual a zero e o coeficiente angular é igual a 1. Tá? Coeficiente linear, 0. Coeficiente angular, 1. Qual é a característica dela? Passa pela origem, ou seja, pelo 0 e 0 do plano cartesiano. E, para quaisquer valor de domínio, a imagem será a mesma. Quando eu falo que f de x é igual a x, isso significa que y é igual a x.
implica dizer que eu vou obter os pares ordenados, ó, x e x. Tá? Isso é bem legal. Então, se x for 3, o y vai ser 3, porque y é igual a x. Tá bom? Show de bola? Vamos continuar aqui. Então, quando eu estudo basicamente função do primeiro e segundo grau, eu gosto de destacar, né? A gente definiu função, a gente viu o formato da função do primeiro grau, e agora a gente vai estudar os pontos importantes da função do primeiro grau. Pontos importantes da função do primeiro grau: intersecção com o eixo y e intersecção com o eixo x. Intersecção com o eixo y sempre será zero para x e termo independente para o y. Ó, lembrar que para ordenados y, tá? Então, zero para x, termo independente para y. Eu gosto de destacar esse ponto primeiro, porque eu posso generalizar, posso assim, para qualquer função polinomial, o ponto de intersecção com o eixo y sempre será o ponto zero para x e termo independente para y. Ou seja, você bateu o olho na função, você sabe que ponto é esse. Olha que legal. Você olhou graficamente, você sabe quem é o termo independente. É muito bom. E o outro ponto importante é o ponto de intersecção com o eixo x, chamado de zero da função. Ou seja, quando eu faço f de x, quando eu faço y igual a zero. Então, uma função do primeiro grau, por exemplo, função do tipo ax mais b, quando eu faço f de x ou y igual a zero, quer dizer que eu tenho ax mais b igual a zero. E isso aqui é uma equação do primeiro grau, é só isolar a variável, né? É muito fácil chegar no menos b sobre a. Então, o zero da função, né, vai determinar esse ponto. É isso aqui, quando eu falo em ponto, eu falo em par ordenado, coordenada cartesiana, x e y. Então, para chegar nesse x igual a menos b sobre a, eu fiz o y igual a zero. Então, o ponto é menos b sobre a e zero. Então, a função integral é muito simples, é muito fácil, né, de determinar esses dois pontos. Bola? Para continuidade. Então, agora, gráfico, né? Quando eu falo em gráfico, fala em curva, né? Quando a gente fala em gráfico, uma função integral, a gente está falando em curvas. A função do primeiro e segundo grau, essas curvas vão ter nomes específicos, né? A função do primeiro grau, essa curva dele vai ser uma reta. Isso traz para a gente algumas informações, né? Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, se é uma reta, olha que legal. Com dois pontos, isso lá em geometria plana, né? Com dois pontos eu defino uma reta. Então, se eu te der o plano cartesiano, né, te der um gráfico, fala que esse gráfico é uma reta, peço a função, você precisa simplesmente de dois pontos para definir essa função, tá? Ou de um ponto e o termo e um dos coeficientes, ou o coeficiente A ou o coeficiente B, às vezes ele pode te dar isso aí, tá bom? Isso você trabalhou no seu processo de estudo. Então, aqui eu tirei lá do GeoGebra, tá? Vamos destacar o ponto, intersecção com o eixo x e intersecção com o eixo y. Então, ó, perceba aqui, ó, intersecção com o eixo y. O ponto aqui, ó, é 0 para x, menos 2 para y. Esse camarada eu já posso falar que é o meu coeficiente linear, ou seja, o meu termo independente. Por quê? Para qualquer função polinomial, o ponto de intersecção com o eixo y é o ponto 0 para x e termo independente. Então, já sei quem é meu termo independente, tá? E esse camarada aqui é o nosso zero da função. Ou seja, aqui, olha só, pessoal, ele não está passando em 1, tá? Eu vou dizer que ele está passando em 1 para facilitar o nosso cálculo, tá bom? Mas a gente vai ver que ele não está passando em 1 porque eu não vou chegar nesse valor aqui, tá? Se eu quisesse usar aqui, daria 2,5 aqui o A, tá? Mas vamos arredondar aqui para ficar fácil, tá? Falar que esse ponto aqui é o ponto 1 e 0, tá? Então, volta a destacar, não é o que está ali, tá? Eu estou determinando que é o ponto 1 e 0. E aí, se fosse aqui 1 e 0, isso aqui é o zero da função, tá? Não é o coeficiente angular, tá? É o zero da função. Então, eu tenho o coeficiente linear, que é menos 2, né? Com isso, olha só, a função do primeiro grau, já que esse gráfico aqui é uma reta, é do tipo ax mais b. O coeficiente linear eu já tem, então f de x igual a x menos 2, certo?
Para eu achar esse coeficiente angular, para eu achar esse outro termo aqui, que é o A, eu vou usar o ponto. Então, eu falei que era o ponto 1 e 0. Então, se é o ponto 1 e 0, significa isso. Quando a função é aplicada ao domínio igual a 1, resulta da imagem 0. Então, onde tem x, eu coloco 1. Então, fica a vezes 2 igual a 0, ou seja, a menos 2 é 0. Portanto, a é igual a 2. Então, com isso, eu acharia os meus dois coeficientes, ó, 2 e menos 2. E aí, no caso, a função seria, y é 2, então vai dar 2x menos 2. Não é, aqui não representa esse gráfico aqui, tá? Eu forcei ali a barra para ficar fácil, né? Chamei o ponto de 1 e 0. Tá bom? Então, só recapitulamos aqui. Mas nessa imagem aqui, que mais eu tenho aqui? Tá vendo aqui, ó? Análise de crescimento e decrescimento de uma função. Então, esquece a função do primeiro grau. Análise de crescimento e decrescimento de uma função é o seguinte: para qualquer curva, tá? Para qualquer curva, ou seja, para qualquer função, a análise de crescimento e decrescimento é o seguinte: para um determinado intervalo da minha função, para um determinado intervalo de domínio da minha função, a minha função, ou seja, aquele intervalo será crescente se o domínio cresce, ou seja, x cresce e y cresce. Ou o contrário, x decresce e y decresce. Ou seja, x e y estão no mesmo sentido de crescimento. Ou cresce ambos, ou decresce ambos. Ok? Se isso acontecer, aquele intervalo de curva ela é crescente. Decrescente, para um determinado intervalo de domínio, ele será decrescente se x cresce, y decresce. Ou o contrário, x decresce e y cresce. Ou seja, x e y têm que estar em sentidos opostos. Se tiver em sentido oposto, intervalo é decrescente. Se tiver em mesmo sentido, intervalo crescente. Por que a gente faz o contrário? Né? Pensando no x decrescendo. Porque o concurso ele faz isso. Além de te dar nessa direção, x cresce, y cresce, ou x cresce, y decresce, ele te dá no sentido contrário. X decresce e y decresce. Isso dá uma ideia de decrescimento. Não, eles estão no mesmo sentido. Então, eles são crescentes. Em sentidos opostos, decrescente. Mas vamos voltar aqui para a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é tão simples que, como a curva é uma reta, para todo o intervalo do domínio, a função será crescente se o coeficiente angular for positivo. Se o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente A, for positivo, a função ela é crescente. Se o coeficiente angular for negativo, a gente vai ver o próximo aqui, ó. Se ele for negativo, quer dizer que a função é decrescente. Pessoal, como é que você pode analisar isso? Vamos pegar um ponto aqui sobre a reta, tá? Um ponto sobre a reta. Esse ponto aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui um x1, tenho um y1. Se eu locomover, né? Se eu deslocar ele nesse sentido aqui, ó, pegaria aqui embaixo, ó, tá? Agora eu tenho um x2 e um y2, ó. Então, se você pegar nesse sentido, ó, x1 se deslocou para a direita. O que aconteceu? Ele é maior, ou seja, x2 maior que x1. Então, x cresceu. Você percebe, né? Foi andando para a direita, para a parte positiva, então x cresceu. É fácil de enxergar isso. E o y, né? Se eu vou nesse sentido, ó, eu saí de y1 para y2. Olha só o que aconteceu, ó. O y2 é na parte negativa, o y está na parte positiva, ou seja, y2 é menor que o y1. Então, o x cresceu e o y decresceu. Ah, sentidos opostos. Então, a função ela é decrescente. E se eu me deslocasse daqui para lá, ó, para lá, ó, você chegar na mesma relação, tá? Então, é a sua forma de como você falar. Então, a função do primeiro grau é tão simples que basta olhar para o coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, a função ela é crescente. Se o coeficiente angular for negativo, ela é decrescente. Mas a forma plena de entendimento para qualquer curva
determinado intervalo será crescente ou decrescente se, para um determinado intervalo de domínio, x cresce, y cresce, ou x decresce, y decresce, mesmo sentido. Para um determinado intervalo de domínio, se x cresce e y decresce, ou x decresce e y cresce, sentido oposto, aquele intervalo é decrescente. Show de bola, pessoal? Espero que tenha entendido. Então, a gente destaca os dois pontos importantes, intersecção com o eixo x, intersecção com o eixo x e intersecção com o eixo y, tá? Intersecção com o eixo y sempre será para qualquer função polinomial o ponto 0 para x e termo independente para o y. E a intersecção com o eixo x sempre será também o zero da função, ou seja, fazer f de x, fazer y igual a zero. Então, para quais valores de domínio a minha imagem é igual a zero? Isso, graficamente, é o quê? É quando o gráfico, a curva, né, toca ou intercepta o eixo de bola. Lembrar que o gráfico de uma função pelo grau, né, será uma reta. Então, a partir do gráfico, se eu te dou o gráfico, se eu quero que você determine a função, basta eu encontrar dois pontos, ou um ponto e um coeficiente. Ok, pessoal? Então, é muito tranquilo. Vou voltar aqui. Agora nós iremos revisar função polinomial do segundo grau, ou a famosa função quadrática, tá? Então, a gente viu função primeiro grau ou função afim, agora está vendo função do segundo grau ou função quadrática. Então, a função do segundo grau é a função do tipo f de x igual a x quadrado, né, mais bx mais c. Qual é a condição de existência? O coeficiente que acompanha a variável ao quadrado tem que ser diferente de zero. Eu já expliquei isso, por quê, né? A importância disso. Né? Para que seja daquele grau, é necessário que o coeficiente que acompanha aquele grau tem que ser diferente de zero, acima dele igual a zero. De bola? Abaixo, não importa. B com C não importa. Antes de você ver função de grau, você vê equação polinomial de segundo grau. Funções completas e incompletas. E a forma de resoluções dela. Isso é importante. Então, vale destacar que as equações incompletas, né? Nós temos lá quando o C, que é o termo independente, é igual a zero, né? A gente aplica lá uma técnica que é fator como evidência, mas depois vamos tentar lembrar dos textos, né? Resoluções das incompletas, né? Vamos pensar em equações, tá? Equações do segundo grau. Então, uma que eles têm é aqui, ó. Ou seja, o termo independente é igual a zero. Essa a gente pode falar o seguinte. Vamos primeiro destacar aqui todos, né? Vamos ver. Ax mais b igual a zero. Desculpa, x quadrado. Temos ax quadrado mais c igual a zero. E temos o nosso ax quadrado igual a zero. Então, aqui, b e aqui, b e o c igual a zero. Então, essas aqui são as equações incompletas. Então, vamos lá. Eu não vou desenvolver aqui, né? Mas quando eu tenho termo independente igual a zero, posso afirmar, é uma revisão em tópico, hein? Eu posso afirmar que uma raiz será nula e a outra menos b sobre a. Bola. Quando b for igual a zero, né, eu tenho duas situações. Se o b for igual a zero e o a e o c têm o mesmo sinal, eu posso afirmar que não haverá solução no campo do. Se o b for igual a zero e o a e o c tiverem sinais opostos, posso afirmar que eu vou ter duas raízes reais e simétricas. Agora, se eu tenho uma equação de segundo grau incompleta com b e c igual a zero, posso afirmar que eu vou ter duas raízes reais e identicamente nulas, ou seja, x1 igual a x2 igual a zero. Tranquilo? Então, aqui, solução. Você ter duas raízes, onde uma nula e a outra menos b sobre a. Qual é a técnica que o aluno utiliza aqui? Fator comum evidência, não é isso? Para aqui. Ou seja, eu tenho um produto de dois fatores iguais a zero, né? E do anulamento, eu falo que uma
igual a zero ou ax mais igual a zero. Envolve lá. Aqui, o que eu falei, né? O desenvolvimento aqui. Se você quiser colocar aqui x quadrado igual a menos c, então x seria mais ou menos quadrado de a. Por isso, C e A tem que ter sinais opostos, porque se tiver sinal oposto aqui vai dar negativo, negativo, negativo vai dar positivo, respeito à condição de uma raiz de índice par indicando positivo. Agora, se A e C tem o mesmo sinal, isso aqui vai dar negativo, com isso não haverá solução no campo dos reais. Então aqui eu tenho duas soluções possíveis, né? Uma é vazio, porque não existe solução no campo dos reais, e a outra eu tenho duas raízes reais e simétricas, tá? Então aqui se o A e o C tiverem o mesmo sinal, e aqui se o A e o C tiverem opostos, tá? Falando com vocês, escrevendo um pouco feio aqui, mas dá para entender. E nesse caso aqui, a solução aqui é bem simples. São duas raízes reais identicamente nulas, ou seja, a solução é unitária, apenas o elemento zero. Tá bom? Então, aqui é uma revisão de equação do segundo grau, resoluções das equações incompletas. Tá? São as incompletas. Tá bom? Tá. E aí vem aquela famosa resolução de equação polinomial do segundo grau completa, né? Onde eu tenho os três coeficientes. E aí você tem três técnicas: sobre produto, Bhaskara e completar quadrado. Por que eu começo falando sobre produto? Porque o aluno que vai fazer concurso, a primeira técnica que vem na cabeça dele é sobre o produto. Se eu tiver que achar as raízes, eu tenho que pensar em sobre o produto. Técnica mais rápida, dinâmica, atualizar, faz até de cálculo mental. Então, eu preciso dominar a técnica da soma e produto. Nem toda função do segundo grau, quando a gente for usar a função, não vai dar para achar através da soma e produto, que a gente vai encontrar raízes racionais. Resolveu no seu processo de estudo. Aí eu preciso aplicar uma outra técnica, Bhaskara ou completar quadrado. Qual é que eu aplico, professor? Eu me sinto mais confortável. Né? Você aprende as duas técnicas e você aplica a que você mais confortável. Lembrando que Bhaskara é uma técnica que você desenvolve, né, todo o seu processo aí de estudo, aí, tanto no fundamental quanto no médio. Né? Você vai sempre trabalhar Bhaskara. Então, é uma técnica que você conhece muito. Então, se você se sente confortável com ela, faça ela. Domina completar quadrado, faça completar quadrado. Importante que elas vão te entregar as duas raízes, sejam elas reais ou não. Para picar não cai no conjunto dos complexos. Então, por isso que eu nem fico falando muito. Mas é possível encontrar as raízes reais ou não. Show de bola? Agora vamos aqui destacar no nosso slide, né, as formas de representação. Olha só, hein? De uma função com um grau. Eu tenho três formas de representar: polinomial, canônica e fatorada. Por que eu gosto de destacar isso? Porque, por exemplo, especificamente o curso da EPIK, ela vai explorar muito formas canônica e fatorada. Por quê? Porque quando eu te peço a função, ou seja, eu te dou o gráfico e te peço a função, se for pela forma polinomial, você precisa de 3 pontos para montar um sistema. Lá na função mil grau, você também monta aquele sistema. Só que é um sistema 2x2, é simples. Né? Cai no fundamental e médio. Então é fácil. Agora, o 3 pontos é um sistema 3x3. E aí não é desenvolvido, né, com a EPK. Então, a EPK trabalha um conceito anterior. Então, por isso ela explora a forma canônica e a forma fatorada. E aí eu destaquei aqui, ó. Falei, ó, a forma polinomial, ela necessita de 3 pontos, tá? A forma canônica, preciso do vértice da função. Então, eu preciso saber quem é o vértice da função. Aí eu vou substituir, ó, o vértice do y do vértice. Tá? Então, eu sei quem é o vértice da função. O vértice da função é aquele ponto mais baixo ou mais alto da minha função. É onde ocorre a mudança de sentido. Ou seja, se ele estava no crescente, ele vai para o decrescente. Se decrescente, ele passa para o sentido crescente. Então, esse vértice da função, ele é muito importante. Vai analisar daqui a pouco, né? Determina o eixo de simetria da minha função integral. Coisa importante falar de função integral. Então, eu preciso desse vértice da função para substituir aqui. E a partir daí, ó, fiquei com uma
um coeficiente, uma incógnita. Então, para achar esse camarada, eu preciso de mais um ponto. Então, na canônica, eu preciso do vértice da função, substituo, depois eu preciso do ponto para achar o coeficiente A. Da forma fatorada, eu preciso de quem? Preciso das raízes. Então, x1 e x2 são as raízes da minha função, tá? Então, eu tendo as raízes da função, eu vou lá e substituo. Eu estou partindo de um gráfico, né? E tentando achar a minha função. E aí eu preciso de mais um ponto. Para que esse um ponto? Para achar também o coeficiente A. Então, a canônica fatorada tem essa característica. Preciso de pontos importantes, é o vértice da função, ou ponto de intersecção com o eixo x, que são as raízes, os zero da função, e mais um ponto para achar o coeficiente A. Não é mais coeficiente angular, nem coeficiente linear. Isso era da função do número grau. É o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Ou o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado, o coeficiente que acompanha a variável grau 1 e o termo independente, né? Então, o que a gente está falando. Então, vamos lá. Forma polinomial, tipo ax quadrado mais bx mais c. Forma canônica, vamos lá. A, ou seja, a gente acompanha a variável ao quadrado, então A multiplica x menos x do vértice ao quadrado no x menos x do vértice ao quadrado mais o y. Bola, essa é a forma canônica. Forma fatorada, A multiplica x menos x1 multiplica x menos x2. Tranquilo? Olha só que legal. Essa forma de explicação também vai te dar uma imagem. A memorização é muito bom. Bom, continuar. Pontos importantes. Lá na função do primeiro grau, na função afim, são dois pontos importantes. Decisão com eixo y, decisão com eixo x. Para qualquer função polinomial, decisão com eixo x, y, né, vai ser o ponto zero e termo independente. Para qualquer função polinomial, decisão com eixo x é o zero da função. Fazer a função igual a zero. Olha que interessante. Isso vale aqui também para a nossa função quadrática. Tá? Então, ó, eu bati o olho na minha função, eu sei que ponto é esse, ó, zero e termo independente. Eu bati o olho no gráfico, eu sei quem é meu termo independente. Olha que legal. É esse o entendimento que eu quero que vocês tenham. Esses são com eixo x. Então, com eixo x é o zero da função, já foi falado. Ou seja, fazer y igual a zero. Com isso, eu caio numa resolução de equação polinomial do segundo grau, que eu já mostrei para vocês. Posso ter equações incompletas ou equações incompletas. E ainda falei um pouco aqui sobre as resoluções dessas equações, tá? Domine disso aí. E aí vem o ponto, o terceiro ponto importante, que é o vértice da função, né? Ele determina o eixo de simetria. O que significa isso? É exatamente naquele ponto a mudança de sentido, ou seja, o intervalo estará crescente, ele passa a ser decrescente. Se era decrescente, ele passa a ser crescente. Por isso a gente fala que a função é crescente ou a função é decrescente. Naquele intervalo de domínio, a minha curva pode ser crescente ou decrescente. Somente na função polinomial, onde o gráfico é uma reta, para todo o intervalo de domínio, ou ela era crescente ou era decrescente, bastando olhar para o coeficiente angular. Aqui não. Aqui a gente vai analisar o gráfico, e aí é aquilo lá. No mesmo sentido, ou seja, x cresce, y cresce, ou x decresce, y decresce, o intervalo é crescente. Sentidos opostos, x cresce, y decresce, e x decresce e y cresce, sentidos opostos, o intervalo é decrescente. Vale destacar como é que eu acho, né? Formulinha. Como é que eu acho o x do vértice e y do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a, tá? Ou o x do vértice é a semissoma ou a média aritmética das raízes da minha função, né? É bem legal, tá? Então, se caso eu tenho destacado lá as raízes, basta fazer a média aritmética ou a semissoma das raízes. E o y do vértice? O y do vértice vai ser menos delta sobre 4a, ou ainda o y do vértice é a função aplicada ao x do vértice. Normalmente, isso aqui é a saída mais rápida, né? Mas tem uma questão de EPK, não lembro de qual ano, e ele explora demais esse conceito aqui do menos delta sobre 4a. É extremamente complexa a questão, tá? Mas é bem legal. Ele fica trabalhando isso de forma algébrica, né? Então,
de novo, ó, eu trabalho de formato como se fosse uma imagem, para você tentar recapitular como um mapa mental aí, tá bom? Dando continuidade, estudo do discriminante, ou estudo do delta, ou estudo do sinal, tá? Olha que legal isso aqui, pessoal. Nós temos 3 situações para o nosso discriminante, ou para o delta, tá? Deveria ter escrito aqui, né? Lembrar que delta é ao quadrado 4 que multiplica o A, que multiplica o C, tá? É o nosso delta. Novo, delta é ao quadrado menos 4AC. E aí eu tenho o seguinte, ó. Primeiro passo. Se o delta é positivo, se o delta é nulo, se o delta é negativo. Se o delta for positivo, eu posso afirmar que eu tenho duas raízes reais e distintas. De novo, delta for positivo, eu posso afirmar que eu tenho duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, posso afirmar que eu tenho duas raízes reais e iguais. E aí, quando acontece isso, posso afirmar que eu tenho um trinômio quadrado perfeito, ou seja, quadrado da soma ou quadrado da diferença. É bem legal. Bom, então delta igual a zero, eu tenho aquela expressão, né, da minha equação do segundo grau, aquela expressão, na verdade, ela pode ser representada por um trinômio quadrado perfeito, um quadrado da soma ou um quadrado da diferença. Bom, se o delta for menor que zero, o que está escrito ali? Não existe solução no campo dos reais. A gente vai ver que graficamente, né, quando o delta ele é maior que zero, excepto em dois pontos distintos, né? Assim ou assim. Se o delta for igual a zero, ele não intercepta, vai tangenciar o eixo x em um único ponto, uma vez que x1 é igual a x2, ó. Então, ou assim, ou assim. Então, aqui eu tenho x1 diferente de x2, que é a mesma coisa. E aqui eu tenho que x1 é igual a x2. E quando o delta é menor que zero, quer dizer que ele não toca o eixo x. Então, ou ele está para cá, ou ele está para cá. Tá? Tranquilo? Então, esse aqui é o estudo do discriminante. Também posso falar estudo do sinal da minha função. Tá? Então, a gente consegue avaliar os pontos de intersecção com o eixo x. Ou vai ter dois, ou ele vai tangenciar em um, ou ele não toca o eixo x. Olha lá, né? Graficamente. Então, tem aqui dois pontos distintos, né? E aqui ele já vai destacar uma das análises de coeficiente, né? Um dos coeficientes mais fáceis de analisar é o coeficiente A em uma função de segundo grau. O coeficiente A numa função polinomial de segundo grau, ele determina a concavidade, né? O sentido da concavidade da minha função. Ou a concavidade, a boca, né? Está voltada para cima, ou a concavidade está voltada para baixo, ó. Tá? Cima ou para baixo. Aprende aí como carinha feliz, carinha triste, né? Escola. Mas o que é importante? Se o delta é positivo, duas raízes reais distintas. Se o delta é nulo, igual a zero, x1 igual a x2, ou seja, duas raízes reais e iguais. E se o delta é menor que zero, não existe solução no campo dos reais. Bola, quer dizer que o gráfico não intercepta o eixo. E aí, análise dos coeficientes da minha função polinomial do segundo grau. Então, eu tenho três coeficientes, coeficiente A, B e C. Mudei o sentido porque realmente o B é o último a analisar. O coeficiente A, ele determina o sentido da concavidade. Concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. O C, que é o termo independente, ele determina o ponto de intersecção do gráfico com o eixo X. Com o eixo Y. Já foi falado. Para qualquer função polinomial,
o ponto de intersecção com o eixo y, né? Ponto de intersecção com o eixo y sempre será o ponto 0 para x e termo independente para o y, tá? Então, na função segundo grau vai ser o ponto 0 e c, bem tranquilo. E o coeficiente b? Eu acho muito legal o coeficiente b. Poucos se fala sobre ele, né? Mas o que, é que ele determina? Ele determina se o gráfico intercepta o eixo y no intervalo crescente ou decrescente. Se o intervalo for crescente, o coeficiente b é positivo. Se o intervalo for decrescente, o coeficiente b é negativo. Nossa, pessoal, isso é muito legal, tá? Então, análise do coeficiente b. Ele determina se o ponto de intersecção com o eixo y, que é o ponto 0 e c, ele vai estar na faixa crescente ou decrescente da minha função. Bom, eu acho que eu vou explicar daqui a pouco isso. Vou colocar aqui para vocês. Espera aí. Tem um facilitador aqui, vai ser no GeoGebra, né? Ele vai trazer toda essa explicação aqui de um formato bem legal para a gente, tá? Volta aqui. Olha só. O que eu estou falando aqui, né? Análise dos coeficientes. Então, ó, essa função aqui, ó, função quadrado mais 4x mais 1. O ponto de intersecção com o eixo y, eu bati o olho e já sei que é o ponto 0 e 1. Então, aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 0 e 1, tá? Aqui, 0 e 1. E aí, o B, como a gente falou, ó, ele vai falar se o meu gráfico ele intercepta na crescente ou decrescente, ó. Aqui está o eixo de simetria, ó, exatamente no vértice. Esse intervalo aqui, será que ele é crescente ou decrescente? É simples analisar, ó. Aqui, ó, do vértice da função para cá, ó, x cresce e y cresce, tá? Então, este intervalo aqui é crescente. Então, se ele intercepta na crescente, quer dizer que o meu coeficiente b é positivo. Vê se não é verdade. Então, aqui não é x² mais 4x mais 1, né? Então, meu b é 4. Realmente está na crescente. Agora, se o coeficiente b, olha só que legal, ó, fosse negativa, o ponto, não mudei o ponto de substituição, continuou o mesmo, ó, 0 e 1, tá? Continuou o mesmo, 0 e 1. Mas agora o coeficiente b é negativo, quer dizer que agora está na decrescente intersecção. Olha aqui, ó, intervalo aqui, ó, a partir da simetria, ó, x cresce e y decresce, ó. Esse intervalo, ele é decrescente. Então, o coeficiente b determina isso. Se o ponto de intersecção com o eixo y está na crescente ou decrescente. E aí, voltou a falar aqui sobre ponto de máximo ou ponto de mínimo, ou ainda, valor de máximo ou valor de mínimo. Então, no gráfico de uma função para nosso grau, onde a curva ela tem um termo específico chamado parábola, né? Essa parábola possui um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Por que isso? Exatamente nesse ponto de máximo ou de mínimo, há a mudança de sentido, ou seja, como eu falei, se estava no sentido crescente, ele passa para decrescente. Se ele estava no sentido decrescente, ele passa para crescente. Então, dá essa inversão de sentido. Bom, então vamos lá. O ponto de mínimo ou máximo, ele é determinado no vértice da função. O vértice da função é o ponto que tem um x do vértice e o y do vértice. Já falei quanto é importante esse camarada, porque é uma das formas de representação da função do segundo grau, é a forma canônica, onde destaca esse ponto de máximo ou ponto de mínimo, ou seja, destaca a questão do vértice da função. Quando eu falo de valor, eu estou falando de imagem, apenas de imagem, tá? Então, se é imagem, eu estou falando de y do vértice. Quando se falar, quero o valor de mínimo ou valor de máximo, está te pedindo apenas o y do vértice, não o ponto. Ponto é para ordenado, coordenada cartesiana, x e y. E aí, vamos lá. Se o coeficiente A for positivo, significa que a concavidade é voltada para cima. Então, o vértice, que vai ser a parte mais baixa da minha função, ela vai determinar o quê? O ponto de mínimo, logo, o valor de mínimo. Agora, se o coeficiente A, Então, ó, se o A é positivo, tá? Sentido, o vértice está bem aqui, ó. Tá?
ponto mais baixo. Se o A é negativo, a cavidade está nesse sentido, ó, o vértice está lá em cima, tá? Então, aqui o ponto é de mínimo, logo o valor é de mínimo. Aqui o ponto é de máximo, logo o valor é de máximo. Tranquilo. Então, quando fala de valor, está apenas falando de imagem, de y do vértice. Fala de ponto, é para ordenado, coordenada cartesiana, x e y. E aí, o coeficiente A, como ele determina a concavidade, é fácil de valorizar. Se o coeficiente A for positivo, o vértice está lá embaixo, então tem um ponto de mínimo. Se o coeficiente A for negativo, o vértice está lá em cima, então o ponto é de máximo. E aí está aí o nosso gráfico. Então, como eu falei, o gráfico da função polinomial é uma curva. A função do primeiro e segundo grau, essas curvas têm nomes específicos. A função do primeiro grau era uma reta e a do segundo grau é uma parábola, tá? Uma parábola. Então, aqui, ó lá, o coeficiente A determina se a concavidade é para cima ou para baixo, no seu sentido, o coeficiente A positivo, concavidade para cima, o coeficiente A negativo, concavidade voltada para baixo, né? Esse camarada aqui, ó, é a intersecção com o eixo Y, que é um dos pontos importantes. Ponto zero para x e termo independente para o y, tá? Aqui você tem um zero da função. Nesse caso aqui que eu trouxe, está interceptando em 2 pontos. A gente viu que lá pelo estudo discriminante pode interceptar em 2 pontos, pode tangenciar em um único ponto, como pode não tocar o eixo x. O vértice da função é um ponto importante, né? O x do vértice, que é a semissoma das raízes, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Quando eu falo de segundo grau, eu falo em ponto de máximo, ponto de mínimo. A positivo, ponto de mínimo. A negativo, ponto de máximo. Então, nesse gráfico aqui, consegue visualizar tudo. E ainda o coeficiente B se intercepta na crescente ou decrescente. Vamos analisar isso aqui, por exemplo. O eixo de simetria está bem aqui, ó, né? Onde passa o vértice da função. Então, eu vou analisar do menos infinito até o x do vértice, ó. Então, nesse sentido aqui, ó, o x cresce e o y? O y, olha o gráfico, ó. O y decresce. Ou seja, sentidos opostos. Então, esse gráfico que mesmo não conhecendo, eu posso afirmar que o meu coeficiente B ele é negativo. Por quê? Porque o ponto de tensão com o eixo Y ele está na decrescente. Tá? Está na decrescente. Agora, esse camarada aqui, ó, o ponto de tensão com o eixo Y, que é o ponto zero e termo independente. Está na crescente e decrescente. Vamos analisar até o x do vértice, ó. Do menos infinito até o x do vértice, x cresce. E o y cresce ou decresce? Ó, olha o y, ó. Ele, imagina esse um ponto aqui, deslocando aqui, né? Então, o y cresce. Ou seja, estão no mesmo sentido. Mesmo sentido. Então, esse intervalo ele é crescente. A partir do x do vértice, esse intervalo aqui vai ser decrescente. Como o ponto de decisão está no intervalo crescente, o coeficiente B aqui ele é positivo. Então, análise dos coeficientes A, B e C, né? Análise de crescimento e decrescimento, a determinação dos 3 pontos, né? Importante que é a interseção com o eixo Y, a interseção com o eixo X e o vértice da função. Então, tudo isso foi falado, né? Com isso, a gente faz uma revisão bem legal em tópico da função do primeiro e segundo grau, tá? Deixa eu voltar aqui. Olha só, vou voltar aqui no meu gráfico, né? Então, olha só, vamos lá. Aqui, nessa exploração aqui, eu consigo fazer toda a análise, né, da função polinomial do segundo grau. Então, ó, por exemplo, o coeficiente A positivo, ó, cavidade para cima, tá? O coeficiente A negativo, com cavidade para baixo. Se o A fosse zero, eu deixaria de ter uma função polinomial do segundo grau, passaria a ter uma função em outro grau. No caso aqui, como o coeficiente B aqui é diferente de zero, passou a ser uma do primeiro grau. Se ele fosse nulo, seria uma função constante. Então, aquela análise de condição de existência para que o polinômio tenha aquele certo grau, tá? Mas vamos lá. Vou colocar aqui uma qualquer. O ponto são com o eixo Y é um ponto fácil.
é o ponto, para qualquer função polinomial, vai ser o ponto 0 para x e termo independente para o y. Então, ó 2, 4, 3, 4, ó, tá? Então, é bem tranquilo e é importante esse ponto. Então, o eixo x é o nosso zero da função, né? Então, a gente revisou lá como é que eu acho o zero da função. Vai cair numa equação de segundo grau, vai fazer x igual a zero, cai numa equação de segundo grau e é só resolver. Técnicas, um produto, Bhaskara e computar quadrado, tá? Na revisão das incompletas. Então, o coeficiente A é concavidade, né? Tá de para cima para baixo. O coeficiente C tem interseção com o eixo X. E queria destacar novamente a questão do crescimento e decrescimento. Então, a análise de crescimento e decrescimento é para um determinado intervalo domínio. No caso de uma função de outro grau, eu tenho esse eixo chamado eixo de simetria, determinado lá pelo vértice da função. Então, o que eu posso falar? Quer dizer que a minha parábola ela tem os dois sentidos, crescente e decrescente. Até o eixo de simetria, ele vai estar num certo sentido, depois ele inverte esse sentido. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, antes do x do vértice, o x cresce e o y decresce. Então, esse intervalo aqui ele é decrescente. Depois do x do vértice, eu sei que ele vai ser crescente. E nesse caso, ponto de intersecção com o eixo y está na faixa crescente. Então, pode ver que o coeficiente B ele é positivo. Então, a gente fez a análise dos coeficientes A, B e C. O mais complexo é o B. Tá? Então, o coeficiente B ele vai ser determinado se o ponto de intersecção com o eixo y está na faixa crescente ou decrescente da minha função polinomial do segundo grau. Pessoal, com isso a gente fez a revisão em tópicos, né, de função, mais especialmente função do primeiro e função do segundo grau, tá? Eu vou parar esse vídeo aqui e vou fazer um novo vídeo com as resoluções de questões desse bloco de funções do período de 5 anos da IPK, tá? Então, primeiro eu fiz a revisão, agora nós iremos aplicar essa revisão nas questões, tá bom? Então, até o próximo videozinho.